Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, glória a Deus, oração, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs e amados ouvintes, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus na noite desta quinta-feira, dia 11 de setembro. Estamos juntos, unidos em uma só fé, em um só propósito. Hoje, adentrando no 11º dia de oração, debaixo do tema Meu Quarto, Meu Altar. Eu quero saudar os meus irmãos e as minhas irmãs que já estão comigo nesta live, pois eu estou ao vivo como vive o Senhor, às 21 horas com mais 4 minutos. Eu quero saudar aqui, neste momento maravilhoso, a irmã Zélia, seu esposo Mondinésio, seus filhos. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a irmã Ana Maria Piccoli. Deus abençoe a senhora. Uma boa noite, a paz do Senhor. Eu quero saudar da mesma forma nosso amado irmão Janer. Deus abençoe a sua vida, a senhora, sua esposa, a irmã Daiane e os seus filhos. Que o Senhor continue fortalecendo a cada dia mais. Eu já quero saudar também o meu amado irmão em Cristo, minha ovelha, meu amigo, o irmão Cláudio Oliveira. Que o Eterno te abençoe, juntamente com a sua mamãe, a irmã Sônia. Que Deus abençoe a vossa família, que o Senhor fortaleça e conforte dia após dia os vossos corações. Eu já quero saudar
nesta noite maravilhosa, a minha família que o Senhor Deus tem colocado no meu caminho. Então eu só tenho que louvar e engrandecer ao Senhor Deus pela sua vida e sabendo que o Senhor tem cuidado de você e cuidado de mim, cuidado de nós. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Hoje estamos adentrando, como eu já disse, no 11º dia do nosso propósito de oração, e hoje nós vamos adentrar no tópico sobre propósitos ou projetos e sonhos. Vamos colocar diante de Deus. Quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não tem projetos? Hoje nós vamos apresentar todos eles no altar do Senhor. Como você já tem apresentado, nós vamos reforçar diante do Senhor Deus. Deus abençoe a vida do irmão Dinésio, mais uma vez, com a senhora, sua esposa, a irmã Zélia. Que o Senhor Deus abençoe toda a família, no nome de Jesus. E sem mais delongas, eu quero convidá-los, se vocês assim tiverem acesso à Bíblia Sagrada, nós vamos já ler no Salmo de número 37. Pois esse Salmo nos fala de confiança. Entre tantos outros, esse Salmo nos mostra verdadeiramente acerca da confiança no Senhor nosso Deus. Deus abençoe a irmã Ivanete, a paz do Senhor, boa noite. Deus abençoe a irmã Regina Maria de Paula. Senhor Deus abençoe, boa noite. Vocês não fazem ideia como o meu coração se alegra quando vocês adentram na live comigo. Vocês não têm noção como o meu coração se alegra. Por quê, pastor Anderson? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. O nosso país está debaixo de uma opressão intensa. E nós, como igreja do Senhor, precisamos voltar o nosso foco em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada e ninguém pode tirar o nosso foco, pois o nosso foco é Cristo. Tá? A minha postura e a sua postura é esta, foco. E qual é o meu objetivo? É orar, apresentando tudo nas mãos do Senhor nosso Deus, pois Ele sabe de tudo, está no controle de tudo e tem um propósito em tudo. Nunca esqueça disso. Principalmente eu e você como igreja do Senhor. Então eu quero também saudar a irmã Dulce Maria. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmã Maria Zilda, Deus abençoe, juntamente com a sua mamãe, a irmã Maria Gomes, e toda a família, no nome do Senhor Jesus. Vamos para a Bíblia. A irmã Rosalina já está lá. Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Irmãos, o Salmo de número 37, nós vamos ler o versículo de número 5, pois, repito, hoje nós estamos abordando o tópico propósito ou projeto, que é a mesma coisa, e sonhos. Vamos para a Bíblia. Nós vamos pegar o texto básico e temos outros, tá? Nesta noite, vamos lá. Salmo 37, verso de número 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Parafraseando o texto, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo de número 16. Provérbios capítulo 16,
dois versículos de Provérbios 16, versículo 1 e o versículo 1, 2, 3 versículos que nós vamos ler. Provérbios 16, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo de número 9, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos, e todos serão estabilizados. Versículo de número 9: o coração do homem considerará os teus caminhos, mas o Senhor lhe dirás os passos, ou vai dirigir os passos. Vamos ainda parafraseando o texto. Eu quero ler com vocês aqui através do livro de Jó, no capítulo de número 42, diz o texto. Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse-lhe: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Pensamentos ou propósitos. Dobra a sua atenção, meus amados irmãos e ouvintes, para essa realidade. Se tanto eu e você formos analisar toda a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos homens e mulheres que tiveram sonhos, propósitos e projetos. Meu cachorro está latindo porque ele ouviu aqui um fogos. Vai ficar quietinho. Presta bastante atenção. Quando, ao ler o texto, tanto de Provérbios, capítulo 16, Salmo de número 37, Jó 42, eu encontro aqui subsídio dentro da palavra de Deus acerca de sonhos. O Senhor começa nos ensinando através do Salmo 37. Entrega os seus caminhos ao Senhor. É uma entrega. Irmãos, essa entrega não tem que ser pela metade. Quando o salmista fala de entrega, é tudo. É tanto você, tanto os seus projetos, tanto a sua família, tanto os seus sonhos diante de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos que aprender a confiar e descansar em Deus. Olha só, se você adentrar comigo dentro do propósito do texto, nós vamos agora voltar um pouco atrás, no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 5. Sonhou também José um sonho, e que contou aos seus irmãos, e por isso o aborrecia ainda mais. José, ele teve sonhos e contou aos seus irmãos na alegria que os seus irmãos iam se alegrar com ele. Mas ao contar o sonho para os seus irmãos, José contraiu invejas, perseguições, ao ponto de eles pegar José e vendê-lo ao Egito. Não sabendo eles que o sonho de José estava interligado à vontade de Deus. É aí que você tem que entender. Você e eu podemos ter sonhos. Eu e você podemos ter projetos. Eu e você podemos ter propósitos. Mas nunca esqueça que todos os sonhos, projetos,
propósito tem que estar alinhado à vontade de Deus. É por isso que eu comecei lendo o Salmo de número 37, verso 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Quando eu leio esse texto, eu volto para Provérbios 16, verso 1, que nos ensina assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aqui eu encontro agora, versículo de número 3, confia ao Senhor as tuas obras, seus projetos. E ele diz ainda, e os teus pensamentos, propósitos, e serão estabelecidos. Ou seja, quando você confia, apresenta a Deus, alinhado à vontade de Deus, Deus se agrada. É o que aconteceu na vida de José. Os irmãos de José se levantaram contra ele para quê? Para enterrar o sonho dele, enterrar o projeto dele, mas eles esqueceram que José sonhou, mas os sonhos eram de Deus. Arabás, meu Deus, como eu sinto a graça dele aqui. Então eu quero dizer a você nesta noite, se você tem um sonho e apresentou a Deus, e esse sonho está ligado na vontade de Deus, se prepara. Porque não tem demônio, não tem inveja, não tem perseguição, não tem calúnia, não tem nada que vai impedir esse sonho de se cumprir na sua vida. O que Jó disse no capítulo de número 42, eu bem sei, ele está afirmando, eu bem sei que nenhum dos seus propósitos serão impedidos. Irmãos, o Senhor está dizendo ao vosso coração, se você tem um sonho, você tem um projeto, tem um desejo, apresenta a Deus. Coloca diante dele. Escuta bem, todos nós temos sonhos, planos, mas a diferença está em quem governa esses sonhos. É você que governa? Se você governar esse sonho, você vai ter dificuldade para cumpri-los na sua vida. Mas se você apresentar a Deus e colocar na mão de Deus e falar, Senhor, está dentro da tua vontade, esse sonho vai glorificar o teu nome, esse sonho vai te exaltar. Por quê? Porque Jeremias, no capítulo de número 29, o Dinésio vai estar nos auxiliando hoje, eu glorifico a Deus por isso, né? Porque ele nos auxiliando, nos ajuda muito. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Olha o que Jeremias, usado por Deus, fala aos nossos corações em Jeremias 29, 11. Irmãos, é muito forte, é muito lindo. Por quê, pastor? Porque muito sofre. Por quê? Porque vive projetos que não nasceram no coração de Deus. Tem pessoas que sonham sonhos que não estão dentro da vontade de Deus. É por isso que sempre eu falo, se for da vontade de Deus, faremos. Se for da vontade de Deus, vamos conseguir. Se for da vontade de Deus, chegaremos. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Eu sempre digo isso. Aí Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quando ele fala de pensamento, ele fala de propósito. Pensamento de paz, propósito de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem o melhor para nossas vidas, principalmente quando nós aliamos os nossos sonhos, os nossos projetos dentro da vontade de Deus. E eu vou mostrar para vocês, homens e mulheres, que tinham sonhos, projetos, mas quando foram iniciar, não estava dentro da vontade de Deus. E o seu Deus interviu. Amém? Então vamos lá. Eu pego aqui no versículo de número 16, ele está tirando minha atenção, me dá um minutinho.
Glória a Deus. Voltemos. Presta bastante atenção. Deus não é apenas dar sonhos. Ele confirma o que está alinhado à sua vontade. Por que, pastor? Deus ele vai alinhar segundo a sua vontade, porque Deus não é Deus de confusão. Quer ver? Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 33, para que você venha analisar, tá? E eu vou ler para você de novo, para você memorizar na tábua do teu coração, na tábua do teu coração. Deus não apenas dá sonhos. Não. Ele confirma os que estão alinhados à sua vontade. Eu sonho, e esse sonho está dentro da vontade de Deus? Sim, então vai acontecer. E eu vou te provar dentro da Bíblia Sagrada. Escuta bem, por que vai acontecer? Porque Deus não é Deus de confusão. O Dinés vai colocar na tela aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. E aí você vai ver que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, vai nos apontar que a partir de hoje, eu e você temos que saber orar e apresentar a Deus os nossos sonhos. Seja ele qual for, seja um sonho de engravidar, seja um sonho de casar, seja um sonho de adquirir um bem, adquirir um carro, adquirir até um serviço, eu não sei, qualquer sonho, apresenta a Deus, coloca diante do Senhor e pergunta, Senhor, esse sonho é da tua vontade? Por quê, pastor? Porque os sonhos, tá? Os sonhos precisam estar alinhados, confirmando a vontade de Deus. Aí o Dinésio colocou na tela, 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 14, versículo 33, a qual nós vamos ler. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Se tem confusão nesse sonho, Deus não está nele. Por quê, pastor? Porque Provérbios, capítulo 10, versículo 22, as bênçãos do Senhor é o que enriquece e não acrescentadores. Agora eu pergunto, pastor, eu tive um grande sonho, e o sonho eu consegui, pastor, comprei uma moto, comprei um carro, consegui comprar uma casa, consegui adquirir um emprego. E a pergunta é, o que você adquiriu através do seu sonho? Um carro, uma casa, uma moto, tem trago paz ao seu coração? Tem trago paz para a sua família? Tem trago paz no meio do seu convívio? Não, pastor, então descarta, porque não é Deus. Deus não é Deus de confusão. Pastor, se não é Deus, então por que eu consegui? Porque é o seu esforço. Deus permite. Deus permite. Você se esforça tanto, vai pra cá, faz um joguinho ali, faz outra coisa ali, e aí você consegue. Em muitos casos, você insiste tanto que já nem é Deus, é o próprio diabo que ajuda. Eu te provo. Mas eu vou provar para você, em primeiro lugar, se o seu sonho estiver aliado ao sonho de Deus, à vontade de Deus, acontece. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 1, versículo de número 5, você vai ver que Deus cerra a madre de Ana. Cerrou a madre dela. Só que ela tinha um sonho. Só que dentro desse sonho, ela vai e apresenta a Deus, aí Deus se agrada. Agora já é no capítulo 1, no versículo de número 10, e versículo de número 11, e versículo de número 12. Se você ler comigo, coisa linda é o propósito de Deus e os sonhos de Deus para nossas vidas. Irmão, em nome de Jesus, não se precipita. Só apresenta ao Senhor e vai orando, porque, repito, se esse sonho que está no seu coração estiver dentro da vontade de Deus, repito, não tem demônio, não tem inveja, não tem calúnia, não tem fofoca, não tem nada que vai impedir, porque Deus faz acontecer. Presta bastante atenção. O que a Bíblia ensina sobre sonhos? Eu vou apontar a vocês. Tanto em Provérbios, capítulo 16, fala
que do coração do homem são os projetos e os planos. Mas nunca esqueça, quem tem que dar o aval final é o Senhor nosso Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada ainda. Em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ou seja, se os meus projetos, se os meus sonhos, se os meus desejos estão dentro da vontade de Deus, eu vou descansar, porque a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou te dar exemplos bíblicos, tanto de homens e como mulher. Eu já falei de uma mulher chamada Ana. Ela tinha um sonho de engravidar, mas ela não podia, porque Deus era a madre dela. Então o que ela faz? Ela vai para o templo. E no versículo de número 10, ela ora ao Senhor. Ela clama ao Senhor e ela apresenta ao Senhor Deus o sonho. Coisa linda. E quando ela apresenta ao Senhor Deus o sonho, e ela fala: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu, Senhor, tua serva, entregarei ele na tua casa. Irmãos, a petição dela entrou dentro da vontade de Deus e as coisas aconteceram. Por que as coisas não estão acontecendo como você programou, como você planejou? Porque muitas vezes você não apresenta a Deus. Você quer fazer tudo dentro da sua vontade. É do seu jeito, é do seu querer, é da sua forma. Muitas vezes você faz as coisas sem consultar a Deus em cima das suas condições. Se você tem condições, você vai lá e faz. Se você tem condições, você vai lá e parcela em 10 vezes, 15 vezes, 12 vezes, 16, e vai embora, parcela. E aí, muitas vezes não consegue concluir. Por quê? Porque você fez em cima das suas condições sem consultar o Senhor, sem apresentar a Deus, sem esperar a resposta de Deus, sem esperar o sinal do Senhor Deus. E aí, se você não esperou, você vai sofrer as consequências das suas precipitações. Então, em nome do Senhor Jesus, coloca diante de Deus seus sonhos, seus projetos. Espera em Deus. Espera nele. Volte comigo. Te dando um exemplo, eu vou voltar no livro de Gênesis, que eu quero ler com vocês, acerca de um homem. Agora, nós já lemos o Gênesis 37. Agora eu quero ler com vocês 41. Gênesis 41. Presta bastante atenção. Gênesis 41 nos afirma que agora, aqui, não é José que sonhou. Foi o próprio Faraó que sonha. Ele teve sonhos que ninguém, humanamente falando, podia interpretar. Pastor, mas só fala que ninguém, humanamente falando, conseguiram interpretar, porque ele chamou os seus condongueiros, chamou seus feiticeiros, chamou os carteiros, chamou todos. E nenhum deles conseguiram discernir o sonho. Então aparece um e fala: ó, meu Senhor, eu estava preso e lá no cárcere tem um homem que ele interpretou meu sonho. Mas pastor, o senhor acabou de falar que humanamente falando não tinha ninguém. Eu falei humanamente, porque quem deu a interpretação do sonho a José foi o próprio Deus. Então é isso que você tem que entender. Você vai sonhar, mas os sonhos é de Deus. Porque dentro desse sonho que Deus deu para o ímpio, foi para promover um escolhido. Oh, meu Deus do céu! Deus deu um sonho ao ímpio, um homem que não cria no Deus vivo, para promover, para exaltar e para mudar a história de um homem que foi inocentemente acusado de estupro,
inocentemente vendido pelos seus irmãos, e Deus está falando com você. Quando Deus quer cumprir na sua vida, Ele vai usar ímpio, vai usar aquela pessoa que te persegue, vai usar aquela pessoa que quer te vender, que quer te passar a perna. Ei, Jesus lindo e poderoso, aleluia! Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está falando nos vossos corações. Quando Deus quer cumprir sonhos, Ele usa ímpios, usa incrédulos, usa ateu, usa aquele que te confronta, te afronta. E foi isso que o Senhor Deus fez. O Senhor Deus usa Faraó para mudar a história de um sonhador chamado José, que estava esquecido pelos homens dentro de um presídio, dentro de uma cela. Por isso que eu digo a vocês, qualquer sonho que vocês tenham, apresenta a Deus, coloca diante do Senhor, não se precipita, pelo amor de Deus, Pai. Não se precipita, pelo amor de Deus, senão o prejuízo vai ser grande. Eu conheço uma pessoa que ela não orou. Eu falo porque eu conheço. Ela não orou. Mas o sonho dela é de ter a casa própria. E ela recebeu o dinheiro da aposentadoria. E recebeu também um dinheiro do tempo de serviço. E ela juntou aquele dinheiro. E uma pessoa ligada a ela disse: olha, eu conheço uma empresa que nós vamos dar um lance e aí eles vão liberar a casa própria. E ela foi lá, deu um lance de 19 mil reais. Ela orou? Não. O sonho veio. O sonho estava no coração dela. Só que ela se precipita. Agora, antes de concluir, eu vou ler com vocês aqui algo muito sério. Eu e você fazemos planos. Eu e você fazemos planos. Temos sonhos. E aí o coração arde, nós falamos, Deus está no negócio. Atos, capítulo de número 16. Do versículo 6 ao versículo de número 10, eu vou trazer uma prova a você muito forte. E o Dinés vai ter que me acompanhar agora. Eu falo que vai ter porque as pessoas vão ler comigo, por favor. Atos, capítulo 16. Versículo 6, começando por aí. Olha só. Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz planos missionários. Está dando a vontade de Deus. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou viajar para outra cidade. Falar de Jesus, ganhar almas. Então, dentro dessa visão, eu estou dentro da vontade de Deus. Ou seja, essa viagem missionária está ligada à vontade de Deus, porque eu vou ganhar almas. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus e os céus vai glorificar o Senhor. Sim, aos olhos humanos, dentro da lógica, Deus está aprovando. Mas lê o texto comigo. Fez plano missionário, mas foi direcionado pelo Espírito. Olha agora em Atos 16, 6. Vou até preparar aqui, que eu quero ler com vocês. Atos 16. Olha só
o que o Senhor Deus fez, Paulo faz um plano de viagem missionária. E ele, agora vamos embora. Capítulo de número 16, verso 6. E passando pela Figínia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ah, meu Deus! Foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Peraí, pastor, uma viagem missionária e ganhar almas, e Deus impede sim. Irmãos, é porque eu não vou ter tempo de ler. Porque se você for continuar lendo, você vai ver no versículo de número 7. E quando chegaram a Mísia, intervavam e ia para... Deixa eu pegar meu óculos aqui. Agora sim. Versículo de número 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betiniã, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mais uma vez, eles foram impedidos de prosseguir. Mas era um sonho, era uma viagem, eram projetos, mas foram impedidos. Agora eu digo a você, nem todo sonho que você tem está dentro da vontade de Deus. Então se contenta com a vontade de Deus, pois o próprio Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 26, dos versículos de número 40, 42, 43 e 44, quando ele estava dentro do jardim do Getsêmani, e ele orando ao Senhor, ele disse: Pai, todavia, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, eu e você temos que aprender e entender que a vontade de Deus é que prevalece. Nem sempre Deus realiza os nossos sonhos. Nem sempre Deus realiza os nossos sonhos do jeito que nós pensamos, mas sempre cumpre o seu propósito em nós. Ainda que não seja do seu jeito, ainda que não seja da forma que você planejou. Porque o Senhor Deus, Ele trabalha de uma forma que nós não entendamos, não compreendamos. Obrigado, Dinésio, por me apoiar e por me auxiliar nos capítulos dos versículos. Presta bastante atenção para eu finalizar. Hoje, a pergunta é, para eu finalizar, meus sonhos estão alinhados com a vontade do Senhor Deus? Enquanto eu estou fazendo essa pergunta, o Dinés vai colocar na tela, por favor, Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Porque aqui Isaías nos ensina algo de suma importância, a qual nós estamos aprendendo nesta noite. O texto inicial foi Salmo 37, 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. E agora, para finalizarmos, Isaías 55, versículo 8 e versículo 9, quando o próprio Isaías, tomado pelo Senhor, ele nos fala acerca dos planos e dos projetos do Senhor Deus. Leia comigo o versículo de número 8, versículo 9 de Isaías 55, para você entender, e eu fecho a minha Bíblia e nós vamos orar nesse exato momento. Pastor, o que eu devo fazer? É escrever os seus projetos, seus sonhos, e apresentar todos eles ao Senhor. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são como os vossos caminhos.
Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Lembra de Jeremias 29:11? Encaixa com Isaías 55:8 e 9. Eu quero dizer a você que tem se frustrado ao longo da sua vida com sonhos, com projetos, com planos. Quem sabe você até chegou no estágio de uma depressão, até no estágio de uma crise de ansiedade, devido aos sonhos, devido aos planos ou projetos que se frustraram. Em muitos deles, porque você se precipitou. Muitos deles, porque você não apresentou ao Senhor. Pastor, mas eu apresentei. Você apresentou segundo a sua vontade. Mas será que você apresentou segundo a vontade do Senhor Deus? E aí, a bênção, que era para ser bênção, se torna maldição. Essa pessoa que eu falei para vocês, que ela, um coração aceso de adquirir a casa própria, e ela teve a oportunidade dela, mas não a oportunidade que Deus deu para ela. Ela foi lá e lançou 19 mil. Mais tarde ela foi ver que era um golpe e ela perde os 19 mil. Já tem mais de 5 anos. Não tem casa, ainda no aluguel, não viu os 19 mil reais. O Senhor Deus está dizendo: quantas pessoas têm jogado dinheiro fora porque se precipita. Espere em Deus. Espere em Deus. O Senhor te deu sinal. Ele confirmou. Ele falou a você. Você fez uma prova com ele. Pastor, mas eu posso provar? Ei, você não está tentando Deus, porque Deus não pode ser tentado. Mas você está falando: Senhor, me dá um sinal. Essa é uma prova. Senhor, me dá um sinal. Não deixa eu me precipitar. Me dá um sinal, Senhor. Se é da tua vontade, faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Deus se agrada disso. Porque Ana, ela faz isso. Quer ver? Para nós finalizarmos rapidamente. Dinésio, vê se você consegue colocar rapidamente na tela 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Rapidamente, por causa do nosso horário, por favor. Vê se você consegue colocar na tela aí, tá? Senão eu vou ter que ler aqui com os irmãos, tá? 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Para você entender o que eu estou falando, tá? Deus, ele quer que nós conquistamos, sim, mas dentro da vontade dele, no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele, a vontade dele nas nossas vidas, ninguém impede. Ninguém impede. Então eu vou convidar você a orar comigo neste momento, apresentando os seus sonhos, seus projetos diante do Senhor. O Dinésio acabou de colocar na tela. E ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, a Bíblia nos afirma, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, e ela fez um voto ao Senhor. Ela apresentou a Deus o seu sonho. Só que ela foi específica no sonho. É isso que você tem que entender. Ela falou da seguinte forma: Senhor Deus, se olhares para a tua serva, no verso 11,
e atentamente olhar para aflições da tua filha, e da tua filha ou da tua serva lembrares, e da tua serva dar um filho, homem, ela pede, ela fala o sexo para Deus, porque ela sabia que uma filha, ou seja, um filho do sexo feminino não mudaria a história dela, porque a mulher naquela época não tinha peso ministerial, não podia ser rainha, ou seja, tomar frente, não podia ser sacerdote, sacerdotisa, não podia ser profetisa, naquele período, porque tinha que mudar a história de Israel. Então o sonho dela entrou dentro da vontade de Deus. Aí ela fala, se tu me der um filho homem, ela não pede mulher, ela pede homem. Entenda isso. Coloca os seus sonhos dentro dos sonhos de Deus e dentro da vontade dele. Porque a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte B, pois a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável. E neste momento, nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor nosso Deus. Nós vamos apresentar em oração nossos projetos, nossos sonhos. Pois se você crer, você vai ver o que o Senhor Deus irá fazer na sua vida e na minha vida. Se você crer, você vai orar comigo neste momento. Se você crer, você vai apresentar, junto com o pastor Anderson, os seus sonhos, os seus projetos. Creia somente. Não se precipita. Porque se você se precipitar, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. E se você descansar e apresentar, você vai ver o que vai acontecer. Não se precipita em nome de Jesus. Ore comigo e descansa o teu coração. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorifico o teu santo nome na beleza da tua santidade. Unindo, meu Deus e meu Pai, a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, e apresentamos ao Senhor neste momento o 11º dia do nosso propósito de oração, debaixo do tema Meu Quarto, Meu Altar. Quantos, meu Deus, estão comigo neste momento, no seu cantinho, no seu altar, apresentando ao Senhor seus sonhos, seus projetos, ó Pai, nas tuas mãos. Pessoas apresentando a Ti
seus planos, meu Deus, de vida, sonhos e propósitos, ó Pai, que até hoje não conseguiram, meu Deus, ser concluído. Pai, hoje nós lemos e aprendemos pela sua palavra que nossos sonhos têm que estar dentro da tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, quantas vezes nós nos precipitamos e ao precipitar, Senhor, nós erramos. Ó Pai, adentramos em prejuízos grandes e às vezes, meu Deus, trazemos para si mesmo depressão, ansiedade, por causa da frustração, Pai. Ó Pai, porque não deu certo, porque não aconteceu, meu Deus e meu Pai. Nós temos que, em nome de Jesus, apresentar nas tuas mãos e entregar, como o salmista nos afirma no Salmo 37, no verso de número 5, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo fará. Meu Deus, essa entrega tem que ser total. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida a um piloto de uma aeronave que nós não conhecemos e muitas vezes nem chegamos a vê-los. Só ouvimos a voz deles, ó Senhor, e confiamos a nossa vida a eles. Meu Deus, uma aeronave, meu Deus, que é controlada por aparelhos. Ah, Senhor, entregamos a nossa vida, Senhor, meu Deus, ao motorista que muitas vezes não conhecemos. Um motorista de táxi, um motorista de aplicativo, um motorista de ônibus. Oh, meu Deus! E ainda não confiamos totalmente a nossa vida ao Senhor, nossos planos, nossos projetos ao Senhor. Ó Pai, nós lemos em Provérbios 16 que quando nós entregamos a Ti os nossos propósitos, os nossos pensamentos, meu Deus, serão estabelecidos. Ou seja, ó Deus, terá fundamento e estabilidade. Pai, Jó também nos afirma, no capítulo 42, verso 1, ele disse, eu bem sei que nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Oh, grande Deus, ensina-nos, Pai, a cada dia estar dentro da Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a apresentar os nossos sonhos. Nos ensina, meu Pai querido, a aprender a esperar a Sua vontade, a esperar o Senhor nos dar um sinal, tanto, meu Pai querido, positivo ou negativo, Pai, porque o Senhor, meu Pai querido, enxerga, meu Pai querido, além daquilo que nós não podemos enxergar. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, consegue ver o que nós não conseguimos ver. O Senhor ouve, meu Deus, aquilo que nós não conseguimos ouvir. É por isso que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9, porque os meus caminhos não são como os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos são mais como os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que nesta noite gloriosa de oração, aonde, meu Pai, estamos apresentando no altar, Senhor, meu Deus, os sonhos, meu Pai, meu Deus, o sonho, meu Pai, da faculdade, o sonho do emprego, o sonho, meu Deus querido, até mesmo de adquirir, Senhor, algum bem, algum imóvel, meu Deus, nós temos que estar dentro da Tua vontade. Tem pessoas, meu Deus, que se precipita, meu Deus, olha para suas condições e diz: eu vou lá comprar, eu tenho um cartão de crédito, é só eu parcelar em tantas vezes, meu Deus, mas esqueceram, meu Deus querido, que a fatura vai chegar. Meu Deus e meu Pai, nos ensina a estar dentro da Tua dependência, nos ensina a estar dentro da Tua vontade, e assim, meu Deus, nós não vamos nos desgastar da forma que muitas vezes nos desgastamos por falta de obedecer a Sua palavra, de ouvir a Sua voz e de confiar no Senhor. Pai, o Senhor mesmo nos afirma, dizendo em Sua palavra, meu Deus, que nós temos que confiar em Ti. E quando confiamos, entregamos e descansamos, Pai, nós vamos ver o Teu agir. Porque quando confiamos, meu Pai querido, o Senhor usa ímpios, o Senhor usa ateu, usa incrédulo, meu Deus, usa aquelas pessoas que se nos perseguem, que têm inveja, ó Deus, para nos promover, até mesmo para nos abençoar. Foi assim que o Senhor fez com José. E eu creio, meu Deus, que o teu filho e a tua filha, nesta noite, estão sendo alcançados por esta oração, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Nessa oportunidade, eu já quero, juntos, numa só fé, em um só propósito, convidar você, neste momento, a pegar o seu copo com água. Aqui não é sonho. Aqui você vai materializar a sua fé. E nós vamos orar ao Senhor. Aprenda a confiar nele. Como você confia a sua vida a um piloto de uma aeronave, a um motorista de um ônibus que muitas vezes você não conhece, a um motorista de aplicativo que muitas vezes você não conhece. Você chama no celular, só aparece a foto ou o nome, e muitas vezes você não conhece. Mas você confia a sua vida a ele ou a ela. Pare e pensa. Confia nele. Espera nele. E o mais ele fará. Senhor Deus, eu consagro a Ti esta água. E eu creio que quando Teu Filho fizer uso desta água, como o Senhor Deus assim orientou, Pai, eu creio que algo sobrenatural acontecerá. Pois eu consagro em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou, em nome de Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já vamos finalizar, são 22 horas. Eu quero agradecer ao Senhor Deus pela sua vida, pela sua família, pois você, comigo, chegou ao 11º dia. Temos aí, se Deus assim nos permitir, pela vontade dele, mais 10 dias pela frente, aonde estaremos orando e apresentando no altar do Senhor. Esteja em oração, creia somente. Amanhã, permitindo o Senhor Deus, estarei aqui no altar,
apresentando o 12º dia. E à noite, permitindo o Pai, às 21 horas, eu e você e o Senhor Jesus dentro desse propósito. Amém? Eu quero que você, antes de deitar, você faz uma oração no Salmo de número 59. É uma oração que o salmista Davi fez. E você vai orar no Salmo 59. Você vai meditar e orar. É uma oração. E você vai se sentir totalmente leve com esta oração do Salmo 59. Por favor, encurva sua cabeça e vamos finalizar. E não esqueça, você que foi tocado pelo Espírito de Deus em semear no ministério que Deus me confiou, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Pastor, como é que eu faço para me enviar o meu dízimo? Para me enviar a minha oferta de amor, a minha oferta de gratidão? Como é que eu faço para me enviar, pastor, a minha oferta de mantenedor? Eu quero ser um mantenedor. Eu quero ser um dizimista desta obra. Irmãos, o Dinésio, como sempre, nos auxilia. Ele coloca aí na tela o número do Pix, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Então, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Sem a sua ajuda, eu não consigo fazer o que temos feito para a glória de Deus. Eu peço, humildemente, se o Espírito de Deus tocou no seu coração, contribua. Contribua. Não deixe essa obra parar. E Deus vai usar você para nos ajudar. Amém? Aí está aí o pedido de oração, informações, no WhatsApp que aparece na sua tela, abaixo do nome do nosso amado irmão Dinésio. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua sexta-feira venceu uma sexta-feira de livramentos, paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer, diga amém. Feche as suas mãos em sinal de vitória, que o Senhor te fortaleça, no nome do Senhor Jesus. Obreiro, irmão Alessandro, Deus abençoe o Senhor e a sua família e todos os amados irmãos. Não esqueça de ficar sempre atento nos meus stories, tanto do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, e da mesma forma nas minhas páginas. Fica ali, irmãos, acompanhando, porque as novidades estão ali, e você vai estar sabendo passo a passo do ministério que Deus me confiou. Todos uma excelente e abençoada noite, e um abraço do pastor Anderson de Souza. Deus abençoe. Glória a Deus.